presidente, senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet, minhas senhoras e meus senhores. Meu último pronunciamento de 2017 neste plenário foi uma defesa intransigente da família, do conceito de família, da ideia de família, da importância da família para a construção de uma sociedade verdadeira. Eis que a família é uma instituição sagrada criada por Deus. Eu gostaria, neste início de ano legislativo, que iniciamos há poucos dias, retomar o mesmo tema neste ano em que o Estado do Rio de Janeiro sofre, logo em seguida, a uma de suas festas mais populares, uma intervenção federal, motivada pelos níveis absurdos de violência e criminalidade registrado atualmente na nossa ex-capital da República. Retomo o tema da família neste início de ano, em que os Estados Unidos da América também choram a morte de mais inocentes, vítimas de um ataque covarde em uma das cidades mais pacíficas da Flórida. Quero enviar meus mais profundos sentimentos às famílias dos adultos e das crianças feridas ou mortas naquele massacre. Que nossos irmãos da América do Norte tenham a tranquilidade e a sabedoria necessárias para saírem dessa tragédia mais próximos de uma solução definitiva, a complexa questão do porte de armas de fogo por civis naquele país. Tema esse, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, tão debatido também aqui no nosso país. O que é melhor para a sociedade, se armar a população ou é a lei do desarmamento? Tema ainda que causa muitos debates, muitas discussões no seio da nossa sociedade. Não sabemos ainda as causas do massacre da Flórida, mas às vezes me pergunto quantas tragédias semelhantes têm sua origem em estruturas familiares dilaceradas. Pergunto-me quantos problemas sociais não são, no fundo, amplificações de problemas na célula familiar. Isso também acontece aqui no Brasil. Assim como a corrente não pode ser mais forte do que seu elo mais fraco, uma sociedade depende da força estrutural de suas famílias para evoluir e prosperar. Toda e qualquer sociedade, toda e qualquer nação, todo e qualquer país só existe ou só deveria existir em função de seus indivíduos. E os indivíduos nascem e dão seus primeiros passos em sentido real e figurado no seio familiar, no seio da família. A família é o grupo íntimo em que a maioria de nós adquire os valores que levará para a vida fora. É na família que, em nossos anos mais vulneráveis, recebemos a proteção, o apoio e os ensinamentos que garantem nossa sobrevivência, nosso bem-estar e nosso desenvolvimento. É na família que se inicia nossa preparação para a vida em sociedade. Não é à toa que, como afirmei anteriormente, uma estrutura familiar frágil, dilacerada ou inexistente deve estar na raiz de inúmeros problemas de fundo social, seja aqui no Brasil ou em qualquer país do mundo. Da mesma forma, uma família forte, estruturada e estável é um dos principais esteios das grandes nações democráticas. Eis a importância da família na construção dos destinos de um povo. A ideia de família como célula máter da sociedade, como definiu Rui Barbosa, deve inspirar a fundação de nações verdadeiramente democráticas, seguras e sedimentadas nos mais sólidos princípios civilizatórios. A família, por esse raciocínio, a primeira sociedade, nosso primeiro contato com o outro, inicialmente numa situação passiva e vulnerável,
quando dependemos de nossos pais e familiares, e, posteriormente, numa posição ativa e construtiva, quando decidimos formar nossas próprias famílias, ter nossos próprios filhos e legar às gerações seguintes o que temos de melhor. Dessa primeira sociedade, do conjunto dessas primeiras sociedades, surge a sociedade maior, mais ampla, composta por indivíduos profundamente marcados pela criação, pela influência, pelos ensinamentos a que foram expostos no seio familiar. Se essa exposição se deu em um ambiente de respeito, amor e compreensão, esse indivíduo muito provavelmente irá irradiar os mesmos sentimentos. Se veio, porém, de um tecido familiar esgarçado, aumentam as chances de que surja do processo uma sociedade dilacerada e dividida. Para citar outra máxima de Rui Barbosa, a pátria é a família amplificada. E completamos, seja para o bem, seja para o mal. Desse raciocínio surge a importância de um primeiro lugar, proporcionarmos a nossos filhos, a nossos parentes e a nós mesmos um ambiente familiar, em que princípios positivos e cristãos sejam exercidos e respeitados. É comum dizermos que criamos nossos filhos para o mundo. Entendo daí que os educamos para reproduzir nas famílias que vierem a criar e na própria sociedade os valores positivos que lhes transmitimos quando eram crianças. E muitos desses valores vieram de nossos pais, de nossos avós, que os receberam de seus pais, e assim sucessivamente numa tradição que tende a preservar o que é bom, o que funciona, e a depurar o que é ruim e prejudicial. Em segundo lugar, além da importância de se criar os filhos segundo valores que julgamos sólidos e benéficos, fica também claríssima a importância de preservar a própria instituição familiar, o microcosmo na qual se forjam os próprios destinos de um povo, pois é nele que se forjam os cidadãos. A família é assim não apenas a bússola e o farol de uma pessoa, é bússola e farol de uma sociedade. Não é apenas o cais de partida e o porto seguro de um indivíduo, é cais e porto de toda uma nação. E é nesse ancoradouro que confiamos e atracamos nos momentos mais difíceis, seja como cidadãos, seja como sociedade. Vivemos um período conturbado, no qual a família enfrenta turbulências de vários tipos e espécies. Como eu disse no meu discurso no ano passado, defender a família vem, inclusive, sendo considerado algo atrasado, reacionário, retrógrado. Além desse menosprezo que a família vem sofrendo enquanto instituição, some-se a violência contra a mulher, a violência contra as crianças e adolescentes, os maus tratos e o desrespeito aos idosos, crises conjugais, em casamentos que duram cada vez menos, entre outros desafios que a família enfrenta dia a dia, ano após ano, geração após geração. Uma sociedade forte, coesa e justa só conservará essas qualidades se todas as suas instâncias também forem fortes, coesas e justas. E a instância mais básica, mais fundamental, mais crucial de uma sociedade é a família. A preservação, a proteção e o fortalecimento da família constituem alguns dos passos fundamentais e imprescindíveis para a consolidação de qualquer democracia. Façamos o necessário para que o Brasil encontre esse destino, pois, como disse o Papa Francisco, a família é um tesouro precioso. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu voltarei na próxima semana a falar sobre a família, mas voltarei a falar também sobre as igrejas, sobre o papel das igrejas, sejam elas igrejas evangélicas, como sou hoje, presbiteriano.